E aí, vamos trocar o conteúdo agora, né? A matéria. Vamos falar um pouquinho da matemática. A matemática dessa vez vai dar continuidade ao conteúdo que a gente viu no bloco passado, tá? E a gente vai inserir algumas coisinhas novas. Então, nós vamos ver frações ainda. Nós vamos ver o sistema monetário, que é o nosso dinheiro. Algumas situações problema para vocês pensarem aí um pouquinho, colocar a caixolinha para funcionar. E os sólidos geométricos, tá? Retomada aí. Vamos refletir e registrar. Mariana e Antônio, enquanto os colegas brincavam, foram tomar lanche. A Mariana, que não estava com muita fome, repartiu seu sanduíche com um amigo e procurou dividir bem certinho, em partes iguais. Olha só, observe os desenhos e responda. Ó, esse era o lanche inicialmente, ela não estava com muita fome. Aí ela dividiu ao meio o lanche bem certinho. E ficou assim, tá? Assim. Em quantas partes iguais foi dividido o sanduíche de Mariana? Ela dividiu entre ela e quem? Então, quantas partes tem? Que parte do sanduíche receberá Antônio? Como será que a gente representa isso em fração? Então, sempre pensem, as partes que foram divididas ficam aí embaixo. E a parte que cada um recebeu fica em cima, tá? Escreva numericamente a representação de cada uma das partes do lanche de Mariana. Aqui nós vamos colocar a fraçãozinha. Então, ó, como que nós representamos as partes? O total fica embaixo. Quando a gente passa o traçado, o número de cima é o que cada um recebe. Então, quantas partes foram divididas e quantas cada uma recebeu? É isso que vocês vão colocar aqui. Para retribuir, Antônio dividiu sua barra de chocolate com a Mariana e o Pedro, que acabam de chegar. Veja como ficou. Olha aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos nessa barra de chocolate. Então, 6 quadradinhos divididos em 3 crianças. Ó, cada uma recebeu, ó, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então, cada criança recebeu 2 quadradinhos. Cada criança receberá que parte do chocolate? E aí, gente? Quanto cada criança vai receber? Você conhece uma escrita numérica que possa representar cada uma das partes? Qual? É a fração, né, gente? Como a gente pode representar? Lembra que a Pro falou? O número total de partes vai embaixo, é o denominador. Então, quantas partes nós temos no total que nós havíamos contado? 6. E em cima fica as partes que cada um recebeu. Quanto cada um recebeu? 2. Então, temos 2 de 6. 2/6, certo? Antônio tinha 7 bolachas e resolveu reparti-las igualmente entre ele e seus 3 amigos. Então, em quantas pessoas ele foi repartir? 4, não é? A princípio, ele ficou na dúvida em como fazer, mas achou uma solução. E aí, explique o que ele fez. Como vocês acham que o Antônio dividiu as 7 bolachas entre os seus 4 amigos? Entre ele e mais 3 amigos, né? Entre 4 pessoas. Como que ele pode fazer isso? Se precisarem, ó, façam desenhos, o que vocês quiserem. O importante é vocês anotarem uma estratégia. Para saber mais, quando falamos em escrita numérica, que representa uma parte do todo, podemos pensar em números fracionários ou decimais, certo? Então, ó,
exemplos, 1/2 ou metade de alguma coisa. A gente tem essa escrita aqui, ó, ou 0,5. Por quê? Lembra lá do sanduíche da Mariana? Ela não dividiu em 2 partes e pegou uma? Pois é. Aqui, ó, o 0,5, o meio. Isso daqui não representa metade de 1? Por exemplo, vamos pensar no dinheiro. R$1. Peguem aí. A metade não é 50 centavos? Aqui tá representando isso. Então, esse é o meio. Aqui a gente tem, ó, 1 inteiro. É uma coisa toda, né? 1. E 1,5. A gente tem uma coisa inteira mais a metade, não é? Então, ó, a gente tem 1 inteiro aqui e mais a metade. É igual aqui o dinheiro, ó, R$1 inteiro e mais os 50 centavos, não é? Aqui, ó, um sanduíche inteiro e mais metade do outro. Assista aos vídeos a seguir e vamos entender um pouco melhor. Vocês vão assistir ao vídeo fração e ao vídeo números decimais para conseguir compreender essa linguagem, né? Essas divisões, esses números com vírgula aí, o que representa cada coisa. Aí vocês vão assistir esses 2 links aqui, tá? Assim como Mariana, Antônio e Pedro, você já deve ter repartido muitas coisas com as pessoas com quem você convive. Mariana contou que em sua casa comeram uma pizza e fez o seguinte comentário: nossa pizza foi dividida em 6 partes iguais. Cada parte é 1/6, não é? Porque, ó, foi dividida em 6 e se cada um comer uma, é uma parte de 6. E já comemos 2/6. Então, quantas partes aqui, ó? 2 já foram comidas, não foram? Então, 2/6 foram comidos. Estão sobrando 4/6 dessa pizza. Porque, ó, 4 partes de 6 que tinham, não é? Então, lembra que a Pro falou? O número de baixo é sempre o todo, em quantas partes foi dividido. E o número de cima é um número que sobrou ou é um número que já foi distribuído, tá? Então, ó, quando uma coisa é dividida em 6 partes, a gente fala, ó, sextos, tá? Então, ó, se já comeu 2 pedaços, então é 2/6. Se tá sobrando 4 pedaços, então é 4/6. Você concorda com o comentário de Mariana? Por quê? Antônio relatou que sua família adora pizzas e que comeram 2 no dia anterior. Observe como foi feita a divisão e preencha o quadro. Olha aqui na letrinha A. Em quantas partes foi dividida? 1, 2, 3, 4. Essa primeira pizza foi dividida em 4 partes. Número de partes em que foi dividida a pizza. Então, quantas partes a pizza foi dividida mesmo? Escrita numérica que representa cada pedaço. Se eu comer um pedaço, como fica representado com fração, ó? Cada parte aqui dessa pizza dividida por 6 é 1/6. E agora essa, que está dividida em 4, como eu posso representar? Lembra? Número de baixo é o total de pedaços, número de cima é o que eu comi. Então, aqui, pede para você colocar um pedaço, né? Então, ficaria 1 dividido por 4. Você comeu 1 de 4, não é? Então, beleza. Como será que a gente chama quando come um pedaço que foi dividido lá em 4 no total? É 1/4, gente. Agora, observa essa daqui. Vamos ver quantos tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, essa daqui foi dividida em quantos pedaços que nós contamos? 8. E como que é a escrita numérica que representa cada pedaço?
Se eu pegar um pedaço aí, como que eu faço essa escrita em fração? Lembra quantos pedaços a pizza foi dividida e quanto eu quero pegar? Que no caso é 1. Então, ficaria 1/8, vocês concordam? Se os discos de pizza consumidos pela família de Mariana e de Antônio forem do mesmo tamanho, em que caso o pedaço de pizza é maior? Então, ó, qual pedaço aqui é maior? O que foi dividido em 4 ou o que foi dividido em 8? Quem que sai no lucro aqui? Nesse caso, o que é maior? 1/4, 1/6 ou 1/8? Observem bem as divisões aqui. Qual que vocês acham que é o maior pedaço? Você já parou para pensar se fração tem relação com a divisão? Qual? Nós vamos treinar mais um pouquinho, realizando as atividades do livro APES, aquele livro azulzinho de matemática, das páginas 202 a 204 e das páginas 214 a 216, tá? Vocês vão ler com atenção a parte explicativa e fazer as atividades correspondentes, ok, pessoal? Vamos treinar aí um pouquinho essas frações, né? Agora, mudando de assunto, além de cédulas, dinheiro em papel, em nosso país circulam moedas de diferentes valores. Observe. Temos aqui a de 1 centavo, que hoje em dia já não é mais fabricada, né? Temos de 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e R$1. Então, vamos pensar aqui. Francisco gostava de juntar moedas para trocar por cédulas na banca de jornal do Sr. Paulo. Na segunda-feira, levou um montinho de moedas para trocar e recebeu R$5 do Sr. Paulo. Quais e quantas moedas ele tinha? Escreva 2 possibilidades para a quantidade de moedas que o Francisco tinha. Aqui existem muitas possibilidades. Eu quero que vocês anotem 2 para mim. Pode ser que ele tinha 5 moedas de R$1? Pode ser. Pode ser que ele tinha só moedas de 50 centavos? Pode. Pode ser que ele tinha uma mistura de moedas de 50 centavos, 25 centavos e R$1, ou de outros valores de moeda? Pode ser. Então, vocês vão anotar 2 possibilidades para a professora, certo? Na semana seguinte, Francisco levou outro montinho de moedas para trocar. Agora ele tinha 9 moedas de 50 centavos, 6 moedas de 25 centavos, 20 moedas de 10 centavos e 2 de R$1. Qual cédula ele recebeu do Sr. Paulo? O que vocês precisam fazer aí para saber quanto que ele ganhou? Quanto ele trocou, né, na realidade. Vamos fazer a conta aí? Anota a estratégia. E aí, me digam, qual cédula que ele recebeu? Quantos reais? E aí, vamos fazer algumas situações problema? Vamos lá. E não se esqueçam, ó, de registrar estratégias de vocês, ok? Gustavo sempre joga bolinha de gude com seus amigos. Na última semana, ele tinha 2.274 bolinhas de gude. É muita bolinha, né? Depois de perder algumas jogadas durante a semana, ele ficou com 1.387 bolinhas de gude. Quantas bolinhas de gude ele perdeu nessa semana? Se ele perdeu, vocês têm que fazer conta do quê? Qual é o resultado dessa conta? 83 vezes 101. Será que a gente pode usar a multiplicação de base 10, de base 100 para fazer essa daí? E se a gente decompor os números para fazer essa multiplicação? Será que daria certo a gente fazer 80 vezes 100 mais 3 vezes 1? Quem sabe, né?
Fátima distribuiu igualmente 87 canetas a 3 crianças. Quantas canetas recebeu cada uma dessas crianças? Anota a estratégia aí, tá? Se for fazer desenho, se for fazer conta da divisão, mas anota. Em uma escola, há 330 alunos. Foi realizada uma pesquisa com esses alunos em relação à brincadeira de que eles mais gostam. E foram coletados os seguintes dados. 110 gostam de brincar de esconde-esconde. 90 preferem brincar de pega-pega. Os demais alunos preferem brincar de pular corda. Sendo assim, quantas crianças preferem brincar de pular corda? O que vocês precisam fazer aqui para descobrir? E aí, mudando um pouquinho de assunto, vamos relembrar lá dos sólidos geométricos. Os objetos com pelo menos uma superfície arredondada são denominados corpos redondos. E alguns têm nomes especiais: esfera, cilindro e cone. Os objetos que não têm superfícies arredondadas são denominados poliedros. E alguns têm nomes especiais: cubo, pirâmide, bloco retangular ou paralelepípedo. A professora de Joana colocou sobre a mesa as seguintes formas geométricas. Olha aí o que temos. Em seguida, disse a ela: observe essas formas. Pensei em uma delas e você terá que adivinhar qual é. Para isso, leia algumas dicas que escrevi sobre essa forma. Não se parece com uma lata de suco. Não tem superfície arredondada. Então, é um corpo redondo, galera? Pode ser esse. E esse. Pode ser esse daqui. Se não tem superfície arredondada, então o que nos sobrou? Pirâmide de base triangular, cubo, pirâmide de base quadrangular. Tem superfície quadrada. Olha só. Então, tem uma superfície quadrada aí. Pode ser a pirâmide triangular? Não, porque ela só tem triângulo. Então, o que sobrou aí? Nosso cubo e a nossa pirâmide de base quadrangular. Ok. Tem superfícies triangulares. Cubo tem alguma superfície triangular? Então, só pode ser qual? E perguntou: em que forma geométrica eu pensei? Ajude a Joana a identificar a forma que a sua professora escolheu, escrevendo a sua opinião na linha abaixo. Então, vocês vão escrever aqui o nome do sólido geométrico e vão dar a opinião de vocês. Por que vocês acham que ela escolheu esse sólido aí, baseado nas dicas que ela deu?